A paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, está bem tranquilo aqui e eu estou passando aqui porque quero estar dividindo com vocês um testemunho, algo que o Senhor permitiu que eu viesse presenciar e passar por Ele, né? Eu e meu esposo e meus filhos, a gente tem o costume de às vezes sair para pescarias, né? E aqui na região onde a gente mora, a gente gostava de ir na lagoa. E um certo dia, assim a gente fez, fomos para uma lagoa, participar de uma pequena pescaria, um momento em família, né? E naquele dia estávamos lá e o Senhor me levou a ver algo, né? E eu vi um saco amarrado ali, né, jogado na água. E esse saco, ele estava flutuando. E de imediato o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que aquilo era uma obra de bruxaria. Então naquele dia, o Senhor marcou aquele dia não somente para mim me distrair com minha família, mas Ele me usou naquele lugar para fazer algo. E de imediatamente aquilo flutuando, o Senhor e o Espírito Santo falou ao meu coração nítido. É algo de bruxaria, é obra de bruxaria, é obra de macumbaria. E aquilo ficou soprando. E eu falei para o Senhor há um certo tempo, Senhor, que eu venha entender e dar ouvido ao que o Espírito Santo fala comigo e que eu não venha duvidar do que o Senhor falou ao meu coração. E de imediato eu estava ali, todas as crianças começaram a ver. Estava com minha família, né? E de imediato todos ficaram com medo, os meus meninos todos com medo, né? De chegar até perto. E nisso minha filha estava catando algumas conchinhas e de imediato o Senhor foi limpando a nossa visão. Era assim um lugar com mata, né? Um pouco de mato, né? Água, né? Tinha ali o lugarzinho que a gente pescava, um pedacinho da lagoa. E o Senhor foi abrindo e eu vi e já tinha certeza do que era aquilo. E eu vi e logo em seguida a gente viu um peixe meio que comido, né? E terra, sal, várias conchinhas, né? E ali tudo só confirmando tudo que o Senhor falou ao meu coração. E de imediato o Espírito Santo falou, vá, pegue e abra aquilo. E o Senhor falou, porque eu irei desfazer essa macumba, porque eu irei desfazer esse projeto, porque o Senhor queria me usar naquele momento para desfazer aquilo. O Senhor me usou como seu instrumento. E ali eu fui e retirei aquele saco, né, que estava ali flutuando. E que quando eu abri aquilo, eu pude sentir a presença do Espírito Santo e o Senhor libertando e dando livramento a uma vida. E naquele saco se continha um prato de barro, sabe? Era de barro, pesado, bem pesado. Tinha penas de galinha, tinha cabelos humanos, cordão umbilical. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração que foi feito para que uma pessoa não viesse gestacionar, não viesse ter a alegria de ser mãe e que essa pessoa viesse morrer de um câncer maligno e que ela seria ali destruída. E eu quero que você entenda nesse momento, por estar com aquele barro, uma cerâmica de barro, uma vasilha de barro pesada e muitas coisas a mais pesada, pena, cabelo, muita coisa mesmo, um saco bem grande, tinha mais ou menos assim uns 30, né, para 30 a 50 cm. E ele flutuou, ele estava flutuando. Pela lógica humana, ele estaria debaixo da água, ele não iria flutuar. Mas eu quero te dizer hoje, para você que não acredita, que acha que obra de macumba não é feita para ninguém, você precisa entender que sim, assim como existe Deus, existe também as forças malignas que lutam constantemente para destruir, para matar, para destruir pessoas, às vezes simplesmente pelo motivo que você é alegre, é feliz. E naquela hora eu entendi o agir de Deus e pude ser usada por Ele. E ali eu arranquei aquele saco, como eu falei, abri e vi tudo isso. E eu creio que o Senhor deu a libertação para aquela vida, que o Senhor livrou aquela pessoa. Eu não conheço, mas eu sei que o Senhor fez um milagre. Eu não sei para quem foi, mas eu sei que foi para alguém. E sei que o Senhor me usou naquele lugar para que aquela obra de macumbaria fosse desfeita pelo poder que há no sangue de Jesus.
Eu sei que Ele me usou como instrumento. E eu sei que o Senhor livrou. E eu sei que o inimigo de nossas almas ficou furioso. Mas ao mesmo tempo ele não pôde esconder aquela obra de bruxaria, porque ele tentou colocando aquele vaso, como eu falei, de barro dentro, uma louça de barro dentro daquela obra de bruxaria que era pesada, para que se afundasse. Mas o Senhor fez com que aquela obra de bruxaria flutuasse, e ali ele me usou para desfazer aquilo em nome de Jesus. Quero que entenda que não fui eu, foi o Espírito Santo do Senhor que me conduziu, e que foi Ele que deu livramento para aquela vida, porque grande era a obra de maldição que estava ali, para destruir uma vida. Mas o Senhor, Ele escolhe os seus. E você que não acredita que existe, quando vê alguém pregando a palavra do Senhor e fala, teu nome está sendo arrancado ali do cemitério, de dentro das águas profundas, você precisa entender que Deus, Ele usa sim os seus servos aqui na terra, para que você venha ter os livramentos. Deus tem algo contigo, então permita que Deus possa te usar. E o que eu mais tenho desejo é que o Senhor me use da forma que Ele achar melhor. Que Ele me use para fazer a sua obra. E eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. E entenda, enquanto você busca Deus, enquanto você está fazendo a obra de Deus, sempre vai ter um levante, sempre vai ter algo que venha contrariar a sua fé. Mas permaneça fiel. Seja usada nas mãos do Senhor, deixe o Senhor te usar. E você que não crê, comece a acreditar, porque são grandes os inimigos, são grandes as obras de bruxaria que muitos fazem. Às vezes você pensa, mas eu não tenho nada para ninguém ter inveja de mim. O simples motivo de você ter alegria, e eu costumo dizer que nós, servos do Senhor, muitos abrem a boca para dizer, não tenho nada para ninguém ter inveja. Você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo na sua vida. Então entenda isso nesse momento. Eu espero que esse testemunho sirva para a sua vida e que você venha acreditar mais no poder do Senhor e sempre orar para que Deus venha te livrar de toda obra de bruxaria, de tudo aquilo que fazem contra a tua vida sem você saber, de tudo aquilo que é feito no secreto para destruir o teu lar, a tua família, a tua saúde. Em nome de Jesus, que você seja curado, seja libertado e que você venha querer não só receber as bênçãos do Senhor, mas que você venha querer, a partir deste momento, ser também do abençoador, honrar o abençoador através da tua vida.